ela procura tudo aquilo que gera em nós conforto, tudo aquilo que não nos leva a perder energia. Por isso que é bem complicado, é uma luta, é uma guerra constante quando você tenta viver algo diferente, quando você tenta pensar diferente, quando você tenta enfrentar a vida que você tem levado. E a pergunta que eu quero deixar para você, para a gente começar essa live, é a seguinte: você está satisfeito com a vida que você tem levado? Você está satisfeito com os resultados que você tem obtido? Você está feliz com aquilo que você tem alcançado? Ou você sente que você pode ir muito mais longe? Quantas pessoas estão tão acostumadas, acomodadas a essa mesma vida, acostumadas e acham que a vida é isso mesmo, quando na verdade tem muito mais. E hoje eu quero falar sobre mais um dos hábitos. Eu não estou falando de forma sequencial, mas extraindo aqueles que eu acho que é importante para você, aquilo que vai te ajudar e que vai gerar um crescimento, que vai gerar uma transformação, que vai gerar uma mudança, que vai gerar realmente algo novo. E o hábito de hoje a gente vai trabalhar é crie sinergia. Crie sinergia. O que é isso? Criar sinergia, o princípio é o hábito da cooperação mútua. E quando eu falo sinergia, talvez é uma palavra que talvez para alguns possa ser uma palavra desconhecida. A palavra sinergia é uma palavra que vem do grego que significa sunergoi ou sinergoi, que é fazer junto, seria literalmente trabalhar junto, trabalhar em unidade. Então, é a ideia de que o todo é maior que a soma das partes. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso, porque quando se fala de criar sinergia, a ideia que dá é simplesmente a ideia, talvez, de unidade. Mas, na verdade, vai muito mais do que isso. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, e que talvez isso é que tem gerado, muitas vezes, falta de formação de equipe, no trabalho, no ministério, na nossa vida, no relacionamento familiar, conjugal. Essa falta de sinergia é que tem roubado de nós muitas conquistas, seja em áreas, várias áreas da nossa própria vida. E por isso a gente precisa abrir a nossa mente. Eu quero sempre citar Romanos 12:2, quando Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, somente quando renovamos a nossa mente é que a gente pode entender aonde nós podemos chegar e aonde Deus deseja que eu e você cheguemos. Então, a primeira coisa que temos que entender é isso, que sinergia é quando nós juntamos a nossa visão, a nossa força, as nossas energias para conquistar algo que seja bom para ambas as partes. É o que nós chamamos de ganha-ganha. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês, quando eu falo então desse hábito tão lindo, tão importante, e quando eu digo que o todo é maior do que a soma das partes, é porque nós fomos educados e treinados dentro de uma comunicação defensiva, uma comunicação protetora. Porque muitas vezes nós cremos que a vida e cremos também que os outros não são dignos de confiança. Então você pode perceber que nós fomos treinados a fugir de conflito. As pessoas não gostam de conflito. A gente faz tudo para estar bem com as pessoas. Se alguém nos critica na rede social, no grupo da família, por exemplo, quando vem uma palavra, quando vem alguma coisa que a gente não gosta, a primeira tentação, e talvez você possa fazer dessa forma, é sair do grupo. Por quê? Porque nós fugimos de conflito. Nós não gostamos de conflito. Tudo aquilo que bate, que vai contra aquilo que nós acreditamos ou da forma como nós pensamos, nós temos dificuldades. Porque já temos dentro de nós um posicionamento, uma verdade que nós chamamos de crença, e quebrar essa estrutura emocional, essa estrutura psicológica, não é tão simples e também não é tão fácil. Por isso que
esse entendimento da sinergia vai ajudar você a ter essa compreensão e ajudar você também a mudar de entendimento. Então, nós temos que começar com a confiança. A sinergia, ela começa com a confiança. E como nós precisamos trabalhar esse nível de confiança? Por quê? Porque a confiança, ela está vinculada, podemos chamar assim, de 3 níveis. A confiança defensiva, a confiança respeitosa e a confiança sinérgica. Quando eu falo da confiança defensiva, eu estou falando daquele ganha, perde, ou perde, ganha. Quando eu falo da comunicação respeitosa, eu estou falando daquela comunicação em que a gente mantém o status quo, nós mantemos aquela comunicação formal para evitar qualquer conflito que possa existir. E a sinérgica é uma comunicação criativa. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas para que você possa se posicionar e se ver como você realmente está, em que momento você está, como você está vendo isso, ok? A primeira comunicação defensiva é o nível mais baixo de comunicação. Por quê? Porque ela começa desse nível de desconfiança, né? É uma linguagem baseada em formalidades, uma linguagem padrão, que o objetivo é sempre se defender, o objetivo é sempre se proteger. É aquela comunicação que você está no meio do grupo, você tem dificuldade de discordar, você tem dificuldade de colocar ou emitir a sua opinião, ou ter uma comunicação mais assertiva. Por quê? Porque você quer manter o status quo, você quer manter as coisas tranquilas. Mas a gente vai perceber que essa comunicação também não resolve o conflito. Essa comunicação não ajuda na interação. Essa comunicação não produz algo positivo. Não gera transformação. Né? Na verdade, essa comunicação gera uma transação. É como se você estivesse negociando. Eu ganho um pouquinho, você perde, hoje eu perco, você ganha. Então ficamos sempre buscando culpados. Lembra quando nós falamos um pouquinho sobre o hábito da proatividade? O hábito da proatividade é justamente isso. Porque como nós somos, na maioria das vezes, reativos, nós sempre vamos justificar o nosso comportamento por causa da ação do outro. Tudo aquilo que o outro faz, eu sempre vou justificar, eu sempre vou buscar resposta ou buscar confirmação daquilo que eu acredito baseado no comportamento do outro. O comportamento do outro, na verdade, tem que me agradar. Tem que ser da forma como eu vejo, porque se não for da forma como eu vejo, isso gera um conflito, isso gera uma dificuldade. Então eu vou ter uma reação. Eu tenho que lembrar o seguinte, lembra como nós falamos? Entre um estímulo e entre uma reação, existe uma escolha, existe uma decisão. Você pode escolher o que fazer entre essas duas alternativas. Necessariamente nós não temos que reagir. Por isso nós falamos do hábito da proatividade. E quando você vai observar, vai perceber que esse hábito da proatividade, ele vai se encaixar nesse hábito também da comunicação mútua, da cooperação mútua, sinergia. Por quê? Porque muda a nossa comunicação, nos tira dessa comunicação baixa, que é a comunicação, como eu falei, defensiva, e nos leva agora para um segundo nível, que vamos chamar o segundo nível de comunicação respeitosa. O que é comunicação respeitosa? É o nível intermediário. A comunicação defensiva é o nível mais baixo. A comunicação respeitosa já é um nível intermediário. Ou seja, é quando se demonstra respeito pelo outro com o objetivo de evitar o confronto pesado. É aquela comunicação polida, sabe? Que a pessoa parece estar pisando em ovos. É aquela comunicação em que as pessoas medem as palavras,
sabe? Ela tem cuidado com aquilo que vai falar, como vai falar, preocupado como o outro vai agir. E a gente vai perceber que isso é muito forte, principalmente no relacionamento familiar, com os parentes, né? Quem tem família aí, parentes no grupo do WhatsApp, a gente vê muito forte isso, né? Em que as pessoas tentam a todo momento evitar o conflito para ficar tudo bem. Ou seja, tudo bem, entre aspas. Né? Por quê? Porque há uma comunicação intelectual, mas na verdade as pessoas não conseguem olhar lá no fundo para ver o paradigma do outro, ou seja, as verdades do outro, né? Que está por trás das posições e que poderia então abrir caminho para novas possibilidades. Mas quando ficamos nesse nível intermediário, é bacana. Aparentemente está tudo ok. Por isso nós temos dificuldades em lidar com líderes que nos confrontam, que pensam diferente da gente. Quem de repente, trabalha numa empresa, que é chefe, que é encarregado, que é proprietário, que é diretor, vai ter essa dificuldade. Quando encontra um funcionário que traz demandas, que pergunta o porquê, que coloca alguma coisa. Quer ver uma coisa interessante? Que ajuda? Faça perguntas. Em vez de emitir opinião, faça perguntas. Porque quando emitimos opinião, você pode receber resposta e não vai gostar. Mas perguntas, elas não ofendem. Pelo contrário, elas têm que gerar uma comunicação e uma autoavaliação do interlocutor, daquela pessoa com quem você está conversando. Então, a ideia desse nível também é um nível intermediário. É um nível também que não leva a uma comunicação sinérgica, que não produz sinergia, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer área da sua vida, de que trabalhamos com interação, né? Porque não vivemos numa ilha. Então, essa é a parte mais desafiadora. Por quê? Porque todos nós queremos estar bem e queremos estar confortável. Queremos que as pessoas pensem, girem e ajam como nós. Vamos pensar em termos de casa. Se botássemos, né, durante um mês, numa mesma casa, várias donas de casa, várias mulheres, por exemplo, a gente veria que haveria dificuldades. Uma tem uma forma de arrumar o roupeiro, outra tem outra forma de arrumar e lavar a louça, até mesmo em cortar carne, cortar legumes, até mesmo a forma de fazer comida. Cada uma pessoa tem um jeito. E quer queira ou não, isso iria gerar uma dificuldade. Eu me lembro que algum tempo atrás, se eu não me engano, foi no aniversário, se eu não me engano, de 15 anos da Paula. Aconteceu, né? E estava na nossa casa minha mãe, também estava na casa a esposa do meu sogro, a segunda esposa dele. E as duas já numa idade. Então cada uma fazia comida, a outra se metia. Então imagina, se você faz o arroz e coloca ali a quantidade de sal, vem outra, acha que é pouco, coloca mais um pouquinho, e assim, né? Imagine uma comida a duas mãos. Aqui no sul, por exemplo, a questão do churrasco. Quer deixar chateado o churrasqueiro é quando alguém vem e tenta também colocar a mão. Tenta ali ajudar. Ele acabou de virar a carne, vem a pessoa e vira de novo. Né? Normalmente, alguns abrem mão do churrasco, tiram a mão e deixa que a pessoa então assuma. Porque as pessoas não gostam. Eu mesmo, quando eu faço comida, né, que acontece em eventos especiais, sabe? Assim, em feriados da República, né? Acontece a mesma coisa. Eu não gosto que ninguém se meta naquilo que eu estou fazendo. Nós somos assim. Nós temos essa dificuldade de abrir espaço, porque nós temos uma verdade, nós temos um paradigma, nós temos uma visão, nós temos um pensamento,
nós temos uma ideia. E abrir mão daquilo que nós acreditamos é muito difícil. Quer dizer, é um desafio. Vou trocar a palavra difícil pelo desafio. É desafiador você trocar a forma como você pensa, a forma como você acredita em prol de algo diferente daquilo que você está acostumado. A outra comunicação, que é essa comunicação, que é esse hábito que nós precisamos ter, é o que chamamos de comunicação sinérgica. É quando você encontra a comunicação criativa. É quando você sai do costume de rejeitar, ou de respeitar, ou de tolerar as diferenças. Opa, mas estranho isso, né? É verdade. A ideia aqui é valorizar a diferença. A ideia não é passar panos quentes naquele conflito, mas a ideia é, na verdade, gerar o conflito. Por quê? Para que as diferenças sejam valorizadas. A ideia não é uma transação, me dá aqui um pouquinho, não, você cede aqui. Não, não, é muito mais do que isso. É buscar alternativas diferentes. Né? Quando nós apenas respeitamos a diferença, isso gera hostilidade, resistência. E sempre vai ter uma busca de reconciliação, mas isso não resolve o problema. Porque lá dentro a situação não foi resolvida. Aquilo foi para poder ajustar aquela dificuldade. Então, valorizar diferenças, nós exploramos novas alternativas. Mas para isso exige de nós algumas transformações. Quer ver um exemplo disso? A gente pode, dentro disso aqui, usar a própria palavra. Quando Paulo percebeu que Pedro estava dissimulando no seu relacionamento com os judeus e com os gentios, Paulo vem e gera um conflito. Paulo vem e chama a atenção de Pedro. Qual a ideia de Paulo? É que buscassem uma alternativa para aquela situação. Não era passar panos quentes, não, era buscar uma alternativa. E é tão interessante que você percebe que o que predomina ali, no final daquela conversa, no final dessa, literalmente, sinergia, não é a opinião de Paulo, não é a opinião de Pedro, mas eles chegam a uma terceira alternativa e encontram uma solução para aquela dificuldade. Isso é sinergia, é gerar o conflito para que possa se abrir para se encontrar uma alternativa. Então vou parar um pouquinho aqui e perguntar para você, como você enfrenta o seu conflito? Que tipo de comunicação você usa? Uma comunicação defensiva, uma comunicação respeitosa ou uma comunicação sinérgica? Que tipo de comunicação você tem utilizado? Fala para mim aí. Que tipo de comunicação? Olha aí, Bin Laden na área. Seja bem-vindo, Bin Laden. Que tipo de comunicação você tem utilizado nos seus relacionamentos, no seu trabalho? Uma comunicação defensiva, respeitosa ou sinérgica? Qual é a comunicação? Fala para mim aí. Que tipo de comunicação você tem utilizado? E como essa comunicação tem te ajudado? Quem pode me dizer? Se for comunicação defensiva, você pode até colocar só o D. Se for respeitosa, coloca o R. Se for sinérgica, coloca o S. Qual o tipo de comunicação que você tem utilizado nos seus relacionamentos? Como você tem lidado com as suas dificuldades? De forma defensiva, de forma respeitosa, ou tem buscado essa terceira alternativa que podemos chamar dessa comunicação sinérgica? Fala para mim aí, como você tem utilizado? Fala aí, Amarildo, que tipo de comunicação você tem utilizado no seu relacionamento? Por que isso é importante? Porque isso nos faz olhar para dentro de nós. A Jane botou aqui, o Jean, na verdade, Jean botou comunicação respeitosa. E você, mais alguém aí? Vou falar com o Jean então. Por que, Jean? Por que você tem utilizado essa comunicação? Mariana também colocou respeitosa. A Marido respeitosa. Mas quem? Elisângela também botou respeitosa aqui.
Você percebe, né? Porque essa comunicação, ela, a irmã Diz também colocou aqui, respeitosa. Porque essa comunicação, ela não gera em nós nenhuma perda de energia. Porque é bom, é tranquilo, né? A gente fica bem, sabe? Fica tudo bem, entre aspas. Né? Fica tudo bem. Moacir aqui colocou também, né, Moacir? Respeitosa. Porque essa comunicação é mais fácil, porque não gera mudança. Sempre dependendo, se for familiar, naquele dia um vai ganhar. No outro dia o outro vai perder. No outro dia o outro vai ganhar. No outro dia o outro vai perder. Então a gente vai sempre viver pisando em ovos. Aí a pergunta é, até quando? Até quando você vai ter uma comunicação pisando em ovos? Até quando? Até quando você vai não permitir que o conflito possa gerar uma mudança em você mesmo e nas pessoas à sua volta? O Jean colocou aqui, ó, para não gerar conflitos. Mas lá no fundo eu percebo que às vezes não é o caminho certo. E é verdade, porque às vezes a gente vai perceber que essa comunicação respeitosa, ela não funciona. Porque ela não resolve, ela não toca no problema. Pelo contrário, ela mantém os posicionamentos. Sabe? Né? Como diz a Mariana aqui, ó, só adia o problema assim. Na verdade você está empurrando com a barriga para o próximo embate. Né? E lá no fundo, lá no fundinho, você já sabe. Né? O que vai acontecer, sim ou não? Deixa eu aumentar aqui, estou usando outro celular também aqui. Gravando no outro celular também. Lá no fundo, você já sabe o que vai acontecer. Vai voltar a acontecer novamente, sim ou não? Porque você só está adiando o problema. Agora, é fácil essa comunicação sinérgica? Claro que não. Porque se fosse fácil, né, a maioria teria colocado S e não R. Né? Por isso que não é fácil. Mas é necessária. Por quê? Porque quando nós valorizamos as diferenças, como eu falei, nós exploramos novas alternativas. Só que para entrar nesse tipo de comunicação, tem algumas exigências. A primeira exigência é humildade. Meu Deus. Humildade. Humildade fala em reconhecer que o outro é superior a nós mesmos. Olha, aí pegou, né? Porque nós já está tão forte isso, né? Tão forte essa ideia de que nós dizemos que somos humildes, mas na verdade a gente não pratica isso no dia a dia. Então exige de nós uma mudança de mentalidade. Além da humildade, para termos essa comunicação sinérgica, exige também empatia. O que é empatia? É essa habilidade de também me colocar no lugar do outro. Não no sentido de que eu vou passar a mão por cima, mas tentando compreender. Porque às vezes o conflito é importante para que o outro pare, e pense, e avalie. Espera aí, por que tem que ser sempre dessa forma? Por que não pode ser diferente? Entende? Então, empatia. E a outra coisa, aceitação incondicional, sem julgamentos. Nós já falamos aqui na nossa live sobre as distorções da percepção. E como é poderoso isso quando você consegue compreender. Que você vai entender, a própria programação neurolinguística diz que cada mapa, que o mapa não é território, ou seja, que cada pessoa tem uma verdade, que para ela é absoluta, mas que a gente precisa respeitar. Não estou dizendo que seja a verdade última, mas eu tenho que respeitar a forma como a pessoa encara aquela situação. Eu tenho que entender. Isso é aceitação incondicional. Então, quando a gente trabalha com gente, a gente não pode pré-julgar. Porque nós temos aquela ideia de que, dependendo do comportamento que a pessoa tenha, nós já dizemos praticamente quem a pessoa é. Nós rotulamos, nós dizemos isso, aquilo. Ou seja, nós já avaliamos, nós já temos uma ideia das pessoas, né?
por isso, por aquilo, você é assim. A gente tem a mania de analisar a pessoa pelo seu comportamento. Você pode repetir comigo. As pessoas não são seus comportamentos. Nós temos que dissociar identidade de comportamento. Porque quando nós misturamos tudo isso, as pessoas nós vamos acabar rotulando as pessoas. Mas eu tenho que entender que as pessoas não são os seus comportamentos. Ela tem um comportamento que, de repente, eu ou você, nós não gostamos. E é tão interessante que, muitas vezes, alguns comportamentos não tem nada de ruim ou de bom, mas tem a ver com aquilo que eu penso sobre ela. É algo que está dentro de mim mesmo. É aquilo que já está em mim. Porque, segundo a neurociência, eu consigo olhar para o outro e ver no outro aquilo que está dentro de mim mesmo. Quando você elogia alguém, você só consegue elogiar alguém pelas qualidades que você viu e que, na verdade, intrinsecamente e até mesmo de forma inconsciente, já está dentro de você. E da mesma forma, quando você critica as pessoas também, aquilo também está dentro de você. O elogio ou a crítica que você faz a outra também está dentro de você. Você entende isso? Então, quando eu não rotulo as pessoas, quando eu aceito de forma incondicional, sem julgamento, isso abre uma porta para entrarmos nessa comunicação que eu falei aqui, nessa comunicação sinérgica, ou seja, nessa comunicação que gera essa cooperação mútua. A Verben falou que às vezes a gente acerta, né? É verdade, nem às vezes. Entende? E a outra coisa importante para que a gente possa chegar a esse nível de comunicação é abandono da mentalidade do você ou eu. Como é difícil também isso, né? Porque nós temos que abrir mão da mentalidade do você ou eu, né? Eu entender que eu posso estar errado, né? Uma vez eu vi um autor falando sobre isso, de que a gente não precisaria estar pedindo perdão. Mas já percebeu que é muito comum? A gente fica o tempo todo e as pessoas gostam disso. Por quê? Porque a gente tem dificuldade. Para a gente é bom quando a pessoa reconhece que estava errado. Mas como temos dificuldade de reconhecer que nós também erramos, sim ou não? Eu lembro aqui de uma história, para enfatizar, pegar aqui uma história familiar, né, que vai falar um pouquinho sobre isso. Quer ver aqui? Deixa eu pegar aqui. Olha o exemplo. Chegaram as férias e o marido desejava levar a família para a beira de um lago, onde poderiam acampar e pescar. Isso é importante para ele. Faz um ano que planeja essa viagem. Já reservou um chalé perto do lago e alugou um barco. Seus filhos estão super excitados com aquela ideia. Não estavam nem dormindo, esperando o momento de estar naquelas férias com os pais. Sua esposa, contudo, ela pensava diferente. Ela queria usar aquelas férias para visitar a mãe que estava doente a 400 quilômetros de distância. Como não tem chance de vê-la frequentemente, para aquela mulher era muito importante essa viagem. Porém, essas experiências das férias e de ir para a casa da mãe gera experiências altamente negativas. O marido diz, mas os planos já estão feitos. Os meninos estão super animados, vamos pescar. Ela responde, mas eu não sei por quanto tempo ainda a mamãe vai estar conosco. Eu quero ficar um pouco ao seu lado, ela diz. E esta é a única oportunidade de fazer isso. Esperamos o ano inteiro para tirar a semana de férias, disse o marido. Os meninos vão se sentir péssimos, sentados na sala da casa da avó a semana inteira. Além disso, sua mãe está tão doente assim. E sua irmã mora a pouco mais de 1 quilômetro de distância e cuida bem dela. Ela é minha mãe, sabia? Diz a mulher. Eu também quero ficar um pouco com ela. Você pode ligar para sua mãe todas as noites. Estamos pensando em ficar com ela na época do Natal, lembra?
daqui a 5 meses, nem sabendo se ela vai estar viva no Natal. Além disso, ela precisa de mim e quer ficar um pouco comigo. Ela está sendo bem cuidada. Além disso, eu e os meninos também precisamos de você. Minha mãe é mais importante do que uma pescaria, disse a esposa. Seu marido e seus filhos são mais importantes do que sua mãe, disse o marido. Quando eles discutem, podem se aproximar de algum tipo de compromisso. Talvez resolvam tirar as férias separados, ele vai pescar com os filhos, ela vai visitar a mãe, e no final ambos vão se sentir culpados e infelizes. E os meninos vão perceber que isso de alguma forma prejudicou as férias também. Ou então o marido pode ceder aos desejos, vai fazer isso de má vontade, consciente ou inconsciente, ele vai tornar aquela semana terrível para toda a família. Ou a esposa então pode ceder ao marido, ela vai ficar ressentida e se afastar, preocupada com o possível agravamento do estado da saúde da mãe. Ou seja, ela vai estar nas férias, mas com o pensamento na mãe. Você percebe aí a diferença? Você percebe aí o conflito que muitas vezes surge? Isso é, né, uma história tão simples, mas que pode ser a minha história, que pode ser também a sua história. Então, eles podem polarizar isso, cada um buscar uma ideia, eles podem gerar uma comunicação defensiva, eles podem gerar uma comunicação respeitosa, ou eles podem gerar uma comunicação sinérgica, ou seja, buscar uma terceira alternativa, sabe? Buscar uma terceira alternativa. E quando nós buscamos uma terceira alternativa, nós aumentamos o investimento, digamos assim, no banco, na nossa conta bancária emocional. Por quê? Porque o objetivo tem que ser, no final, o ganha-ganha. Tem que buscar um meio termo que ambos possam ganhar. Não naquela ideia de que está tudo bem. Então foi o seguinte, não vamos para as férias, vamos para casa da sua mãe. Não, está tudo bem, vamos pescar. E aí ficaria duas pessoas realmente de forma negativa, aceitando aquela situação como se aquilo fosse natural e normal. Então, essa liderança, essa comunicação sinérgica, ela é a ideia de uma comunicação criativa. Mas para que isso aconteça, como eu falei, precisa haver humildade, precisa haver empatia, precisa haver ausência de julgamento. Quando existe tudo isso, é mais fácil a coisa acontecer. Nesse caso específico, qual seria a terceira